Gostei do que eu vi aqui, né? Pessoa pensando, né? Será que eu sou uma pessoa sábia? É interessante nós pensarmos assim, né? Se você perguntar para quem está do seu lado, você me considera uma pessoa sábia? Não faça isso. Não faça isso, tá bom? Não vamos correr o risco, eu também não vou perguntar aqui para ninguém. Irmãos, quando nós pensamos em sabedoria, nós às vezes pensamos naquelas pessoas que falam sobre grandes assuntos, coisas assim, muito difíceis de se entender. E tem pessoas que falam coisas que você precisa ter um dicionário do lado, né? O que a pessoa está dizendo? Espera aí, essa palavra eu não conhecia, né? Dias atrás eu vi um discurso, o ex-presidente Collor, né, falando e rebatendo algumas críticas sobre ele a uma pessoa. Ele usou 3 palavras que eu nunca havia ouvido, e eu não vou nem repeti-las aqui para você, tá? Não é nada demais, mas ele fala assim, irmãos, com uma propriedade, tem um domínio da língua portuguesa. E nós entendemos que pessoas assim, a nossa tendência é achar que essas pessoas são sábias, né? Aí eu pergunto a você, o que é sabedoria? Então, se você talvez não se considera uma pessoa sábia, mas o que é sabedoria? A sabedoria cristã, ela consiste em fazer do temor do Senhor o objetivo da sua vida. Eu quero pensar com você em 2 maneiras que você possa talvez sair daqui nessa noite, tendo isso no seu coração. Se você não se considera uma pessoa sábia, eu não me considero uma pessoa sábia, eu não sei que eu sou sábio, eu vou responder para você já em nome de Jesus. Mesmo que você não tenha curso superior, mesmo que você não tenha pós-graduação, mestrado ou qualquer coisa, você que lida com aquilo que é eterno, você é sábio. Deus te torna sábio. Agora você deve fazer do temor do Senhor o objetivo da sua vida. Isso, irmãos, é importantíssimo para nós. 2024 terminou, estudamos, conhecemos, e 2025 vai entrar, e você tem a oportunidade de aprender um assunto maravilhoso que é dons espirituais. A gente não vai falar tudo sobre dons espirituais, 4 domingos não dá, é só para dar uma pincelada, e você vai se tornar uma pessoa sábia, se você se dedicar a vir na quarta, no sábado, no domingo de manhã, no domingo à noite. Deus vai acumular a sua vida com sabedoria, pela prática e pelo temor dessa santa palavra. É preciso que você se dedique a isso. Eu gostaria de pensar com você nisso, que a sabedoria consiste em fazer do temor do Senhor o objetivo da sua vida. Vamos ler Provérbios capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. Em pé, por amor, respeito e reverência. Feliz por ter estado aqui nesta manhã, a irmã Ângela Bernardini esteve conosco nesta manhã, amém? Graças a Deus. E agora à noite a nossa irmã Dolores está aqui conosco, né? Graças a Deus, ver nossa irmã Dolores me trouxe alegria, viu, irmã? Ver a senhora aqui. Temos orado pelo seu Euclides, pela recuperação dele, graças a Deus o Senhor o abençoou, e nossa irmã está aqui conosco nessa noite. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 7. Provérbios capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Em outra tradução, as palavras da inteligência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio, todos juntos o versículo 5? Sábio é aquele que tem um bom ouvido.
Guarde isso. Sábio é aquele que tem um bom ouvido, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Juntos? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? Nosso Deus e Pai, nós estamos, Senhor Deus, diante da Tua palavra eterna, a Sua eterna palavra, Pai. E a Deus pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, graça, Pai, para que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja, e os Teus servos ouçam aqui, ó Deus, o conselho do Senhor para as suas vidas, para que, ó Deus, haja em nós um espírito excelente, um espírito que possa, Senhor Deus, adentrar em 2025 com o desejo, a vontade de aprender e de ser uma pessoa sábia dentro do conhecimento do Senhor. Pai, eu peço a Deus graça para nós aqui, para aqueles que estão em casa, e ainda suplico ao Senhor a sua bênção de graça e misericórdia para a mãe de nossa irmã Alexandra, para o nosso irmão Wanderson, para a nossa irmã Daniela Trevisan. Abençoa, ó Deus, cada um dos teus servos e servas, toma-os nas tuas mãos. Eu peço a Deus a tua bênção sobre eles e sobre nós aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Quero deixar o registro aqui também, irmãos, da minha alegria de ver a irmã Vitória aqui conosco. Amém? Feliz, filha, de ver você aqui, tá? Feliz mesmo. Eu estava olhando aqui, né? Sempre olho o cantinho, meio vazio, né? Aí eu vi, cadê a irmã Fran? A irmã Fran chegou. E a Vitória chegou, e meu coração se alegrou também. Louvado seja Deus, amém? Graças a Deus. Deus abençoe a irmã. Irmãos, quais são as duas maneiras de você compreender, ou de você entender que a sabedoria cristã consiste em fazer do temor do Senhor o objetivo da sua vida? Primeiro, escolha o mais nobre fim a ser alcançado na sua vida. Qual é o mais nobre fim a ser alcançado na sua vida? Sendo bem objetivo e direto, é o que o versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio. Então, meu irmão, procure em nome de Jesus temer ao Senhor. Para isso, o que eu preciso, pastor, para isso? Você vai precisar usar duas coisas. A primeira, o seu intelecto. No versículo 2, quando Salomão ele inicia o livro de Provérbios, ele vai dizer para nós que Provérbios de Salomão, rei de Israel, ele já vai declarar: para que eu estou escrevendo isso? É para alguma coisa. Se você pegar um caderno, e eu te aconselho a fazer isso, durante 31 dias, você pode ler um capítulo por dia, com um caderno na mão e uma caneta, e anote para o que Provérbios foi escrito. Salomão já vai dar a dica: para se conhecer. Irmãos, nós precisamos usar o nosso intelecto para conhecer as coisas de Deus. Qual é o livro, qual é o objetivo do livro de Provérbios? O objetivo do livro de Provérbios é guiar cada leitor à sabedoria, é guiar cada leitor ao entendimento da vontade do Senhor. Ele vai nos conduzir a uma maneira muito realista de pensar sobre a nossa realidade, de seguir o que é bom para a nossa vida. O que é bom para a sua vida? O que é bom para a sua vida é conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência e as palavras da inteligência. Por que muitas vezes as coisas são ditas na igreja e as pessoas ficam com cara de ué? Por quê? Porque talvez nós precisamos fazer uma dedicação do nosso tempo em conhecer a promessa que foi lida aqui em Oséias 6:3. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda é certa. Irmãos, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele deseja ser conhecido por cada um de nós. Para Ele ser conhecido de você,
Você precisa olhar para essa palavra com amor e carinho. Irmãos, nossa igreja é uma igreja tradicional e é uma igreja que ainda sustenta uma instituição que para muitos está falida, mas para nós não, porque nós amamos a palavra do Senhor. Nós amamos a Bíblia Sagrada e a estudamos todos os domingos de manhã. Nossa igreja é uma igreja que acredita na escola bíblica. A nossa igreja é uma igreja que acredita no estudo da palavra do Senhor. A nossa igreja é uma igreja que acredita que o discipulado cristão, que é o que é feito aqui de certa forma, é um meio de ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente, para que elas se acheguem mais perto, e elas conheçam o temor do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, por que muitas vezes o desespero bate na porta com algumas questões? Porque o livro de Provérbios ele vai guiar a gente nessas questões. A vida que conhece o Senhor, ela tem no Senhor a sua base de conduta, ela tem no Senhor a sua base de prática de vida cristã. Ser sábio, meus irmãos, é muito importante, porque a nossa maneira de pensar sobre a realidade vai determinar aquilo que é bom para a nossa vida. Como que você tem pensado diante das lutas e dificuldades que você tem passado? Provérbios capítulo 1, verso 8. Por que Provérbios é escrito? Salomão vai declarar: filho meu, faz o quê? Ouve a instrução. E o que o pai e a mãe mais sofrem dentro de casa às vezes? Filho, eu te falei, não faz isso. Filho, não anda por esse caminho. Filho, não anda com aquela pessoa. Filho, não faz isso. Não é assim que o pai e a mãe vivem? Ou é realidade diferente do seu lar? Ah, irmão, que bênção, né? É só na minha casa é assim, né? Todo pai, toda mãe, irmãos, tem um trabalho com algum filho, e ele pode ser grande, ter 1,90 m e tanto de altura, e a mãe puxa a orelha dele lá em cima, né? Ele sabe que eu estou falando dele, né? A mãe vai lá e puxa e corrige, e o pai corrige, não é? O pai corrige. Filho, por favor. Por que Provérbios está escrito? Filho meu, ouve a instrução. Irmão, você quer ser sábio na sua vida? Tenha um bom ouvido, ouça. Mas ouvir, não é só ouvir, é inculcar. Ouvir no livro de Provérbios tem uma prática. Qual é a prática do ouvir? É colocar dentro do coração, é ruminar, é fazer com que aquele pensamento... Peraí, só uma coisa já daria, e eu vou usar essa expressão aqui, porque eu já passei por isso diversas vezes na minha vida. Dona Maria José da Silva, com 1,54 m de altura, com todo aquele tamanho que ela tem, quando ela falava uma coisa, não faça isso, vinha uma dor na barriga. Aquela dor na barriga, sabe? Aquela dorzinha no estômago. Por quê? Ouvir o pai e a mãe é uma coisa importante. Eu sempre ouvi, digo para você sinceramente, nem sempre ouvi. E nem sempre eu me dei mal, digamos assim, mas sempre ficava aquela dorzinha na barriga. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixe os ensinamentos da tua mãe. Você quer ser sábio? Então ouça o que o pai e a mãe estão dizendo. É isso que Provérbios está dizendo para nós. Provérbios 1, verso 10. Filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agrados, faz o quê? Vai junto, é isso? Não aceites. Irmãos, o que o mundo está tentando laçar os nossos jovens? O quê? A moça ali, bela, virgem, isso aí vai acabar agora. E aí estão aí, tentando acabar com valores e conceitos que são abençoadores. E nós queremos, irmãos, que nossos filhos tenham bons casamentos, que nossos filhos tenham bons relacionamentos. E o mundo está tentando acabar com isso. O mundo está tentando acabar, irmãos, com uma série de coisas. Daqui a um tempo eu vou trazer uma mensagem para vocês sobre a palavra. Eu trabalho, irmãos, eu sou estudioso da palavra. Eu trabalho com o vernáculo, a palavra.
e o que o mundo está tentando fazer para acabar com a palavra, você não imagina. É muito sério isso. Conceitos e valores que estão sendo deturpados pela nossa sociedade. Filho meu, se os pecadores, e aqui já vai um alerta, você que é filho, você tem que tentar reconhecer na sua mente quem é pecador e quem não é. Só que você só vai conseguir reconhecer se você observar o conselho do Senhor, e principalmente o conselho do seu pai e da sua mãe. Versículo 23, do capítulo 1 ainda. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Irmãos, o que mais Deus deseja é que você esteja ligado ao seu pai e à sua mãe, assim como Ele quer que você esteja ligado a Ele, para que Ele possa te explicar, para que Ele possa te ensinar, para que Ele possa te educar nos caminhos dEle através da palavra. Provérbios capítulo 2, verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e aí sai uma série de ensinamentos se você fizer aquilo. Se você aceitar as palavras e colocar no seu coração os mandamentos do Senhor, boas coisas vão acontecer na sua vida. Capítulo 3, verso 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, né? Homens de Vila Rosa, fiquem de pé, por favor. Provérbios 3,13, que diz Provérbios 3,13, homens de Vila Rosa? Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. De novo. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Amém ou não? Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar-se. Olha que homens valorosos, amém? Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Feliz é o homem que acha sabedoria. Agora eu penso o seguinte: se você é um homem que acha a sabedoria, anda no temor do Senhor, você acha que uma mulher não vai desejar talvez e pedir a Deus: Senhor, que o coração dele seja meu? Uma mulher especial busca um homem que é temente ao Senhor. Entenda isso. Isso tem um valor muito grande para a vida de cada um de nós. Irmãos, quais são os valores na vida que devem ser alcançados? No versículo 2, quando a gente volta lá para o capítulo 1, versículo 2, né? Para conhecer a sabedoria e instrução, o ensino deve ser um valor que deve ser alcançado. Disciplina moral e intelectual indica o aprendizado da sabedoria. Ou seja, para conhecer a instrução, para se entenderem as palavras, para se receber instrução do entendimento, justiça, juízo e equidade. Isso tudo tem a ver com uma vida moral e com uma vida intelectual plantada e suplantada diante do Senhor. Você quer ser uma pessoa sábia? Então se dedique a aprender, se dedique a ser aquele que aprenda. Irmão, se você pode escolher o mais nobre fim, que é temer ao Senhor através do seu intelecto, você deve fazer isso também através do comportamento. Quando o versículo 2 fala das palavras da inteligência, ele quer dizer o discernimento, capacidade de ler nas entrelinhas. O que muitas vezes falta para as pessoas é fazer as distinções corretas das coisas. Como que o jovem vai alcançar distinção correta das coisas? Quando ele observa a palavra do Senhor. Vamos dar um exemplo na Bíblia, que eu sei que você conhece. Salomão sai do reino, ele morre, sai do trono. O filho dele vai assumir o trono. Quando o filho dele assume o trono, tem lá as pessoas de mais idade, os velhinhos, os nossos bons e queridos velhinhos. Ele ouviu os velhinhos,
mas ele aqueceu ou ele seguiu o conselho dos mais jovens. E seguir o conselho de quem não é sábio é ir à ruína. E Roboão dividiu o reino. Ele poderia ter Israel inteiro, digamos assim, na mão dele, junto com ele. Mas ele preferiu ouvir o conselho dos mais jovens. Saber discernir nas entrelinhas. Eu fico maravilhado, irmãos, de ver um jovem também, usando outro exemplo, Daniel. Daniel sai da terra, é levado lá em cativeiro, o Nabucodonosor, e Daniel está ali no meio daquele negócio todo ali, e ele olha para 3 meninos, e fala, esses camaradas aí podem ser meus amigos. As entrelinhas estão como é que eu posso dizer? As entrelinhas estão acontecendo. É todo mundo que pode ser seu amigo? É todo mundo que eu posso ter amizade? E amizade significa abrir o coração, é derramar o seu coração. É ter amigo de oração. Capítulo 2 de Daniel, se eu não me engano, versículo 23, Daniel chama os meninos para orar. Agora, irmãos, para ir para a praia, para gandaia, para festejar, você acha 300 pessoas. Mas para orar por você, para te dar um conselho sábio, peraí, eu estou passando por um problema, o que você me aconselha? Olha, eu vi lá o fulano de tal falando, mas e o que a Bíblia diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser uma pessoa sábia, tenha sábios conselhos para dar. Se você quer ser uma pessoa sábia, busque conselhos sábios em quem tem conhecimento bíblico para dar conselho para você. Amém ou não? Amém. Busque pessoas que têm conselho bíblico para dar para você. Irmãos, um conselho bíblico não é uma palavra de uma pessoa, mas é a palavra do Deus eterno. O conselho bíblico é a palavra de Deus ao teu coração. E talvez o conselho de alguém é o conselho de alguém para a tua carne. É o conselho de alguém que não vai te confrontar com o teu pecado. Muitos amigos não confrontam as pessoas com o pecado. E as pessoas querem, irmãos, meu buduzinho, vem cá, budu. Pessoas querem ser alisadas, querem ser massageadas no ego. E muitas vezes, irmãos, não é isso que vai acontecer. Sábios conselhos, palavras da inteligência, palavras de discernimento. É isso que Provérbios vai dizer para nós. Tanto que ele vai dar o conselho aqui para os versículo 4, para dar o quê? Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. Veja que o jovem precisa ter conhecimento e discernimento. Mas o jovem vai ter conhecimento e discernimento como? Se ele estudar e se ele ouvir. Então é necessário que nós, irmãos, valorizemos em 2025, amar, e em nome de Jesus, amar a escola bíblica de nossa igreja, e amar o estudo da palavra do Senhor nosso Deus, aonde eu estarei no domingo de manhã, todos os domingos eu vou fazer um esforço para estar na escola bíblica. Senhor, olha, Senhor, se o Senhor abrir a porta esse ano, em 2025, eu vou ser dizimista. Senhor, em 2025, eu vou ser fiel, eu vou estar no culto de oração. Não, irmão, seja fiel em ler a palavra, seja fiel em adquirir conhecimento, seja fiel ao Senhor em buscar conhecimento e discernimento. Conhecimento e discernimento da palavra do Senhor nosso Deus. As distinções corretas da vida, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de quem? Para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Eu quero usar o último exemplo aqui, através do comportamento humano. O último exemplo para você, está lá em Jeremias 35, 14, e eu quero ler esse versículo com você. Jeremias 35, 14, vá comigo lá, por favor. É muito importante que você tenha essa história. Talvez você nunca tenha lido ela, ou não saiba. Anos atrás, ou ano passado, ou no ano retrasado, eu preguei sobre esse texto, sobre essa família aqui na igreja.
mas eu só quero citar como exemplo. Esse texto de Jeremias, sobre essa família, é escrito, se eu não me engano, 400 anos depois. Eu não tenho bem certeza, tá? Mas eu estou falando aqui sem ter absoluta certeza. Mas é bastante tempo depois. Se fosse só 100 anos depois, já seria muito tempo. Mas se eu não me engano, são 400 anos. 35:14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. O que Deus está dizendo através de Jeremias? Deus está dando uma palavra para o povo de Israel e dizendo, existe uma família dentro do povo de Israel, em que o pai ordenou aos filhos, em todas as gerações, que eles não bebessem vinho. Pode beber vinho? Você até pode. Deve? Não. Por que não? Porque o próprio livro de Provérbios fala que não é decoroso, não é honroso ao rei beber vinho. Não é honroso as pessoas beberem. Por quê? Porque torce o entendimento. Uma pessoa, às vezes, ela fala assim, eu preciso tomar uma coisinha para a mente funcionar. Sua mente vai estar distorcida. Porque toma 1, toma 2, toma 3, toma 4 e daqui a pouco não sabe o que está fazendo. Está assinando um cheque em branco para alguém fazer alguma coisa que não sabe o que é. Exemplo, Herodes. Assinou um cheque em branco, traz a cabeça de João Batista, numa festa. Todo mundo já estava lá, né? A situação toda você conhece. Irmãos, esses meninos, filhos de Recabe, eles colocaram no coração o desejo de não beber, de seguir a ordem do pai. E foi tão importante essa ordem que foi usada como exemplo. Deus falou para Jeremias, Jeremias, chama esses meninos aqui e coloca vinho diante deles. Irmãos, eu me arrepio só de pensar. O que será que possa ser colocado diante dos nossos filhos, diante dos nossos jovens, ou diante das nossas vidas, que nós não vamos colocar a mão, nós vamos dizer e bater o pé firme, não vamos colocar a mão nisso, porque o nosso Deus nos ordenou, não foi o pastor, o nosso Deus nos ordenou que nós não vamos pegar nisso. Será, irmãos, que nós agiríamos como os filhos de Recabe? Nós não vamos beber, porque o nosso pai nos ordenou não beber. Eu quero abrir um parênteses aqui para você entender as palavras da inteligência que tem a ver com a questão do comportamento. Irmãos, Deus deu 10 mandamentos à nação de Israel. Entre eles nós temos alguns outros mandamentos, 600 e poucos mandamentos, ou leis que o povo segue. E a gente sabe que lá em Efésios capítulo 6 tem um mandamento do Senhor, que é o quê? O filho deve honrar o pai e a mãe. E se ele fizer isso, muitos dias ele vai viver. Existe uma questão que está envolvida nesse conceito, que é a questão da autoridade. É importante que você entenda e discirna bem essa questão da autoridade. Tem mandamentos que não estão explícitos na Bíblia, mas se o filho seguir, ele é abençoado. Filho, você tem que dormir 10 horas da noite. Esse é o mandamento do pai. E Deus vai te abençoar se você chegar 10 horas da noite em casa. E se você dormir 10 horas da noite. O mandamento que Deus fala, que a mulher ela está ligada ao marido e ao mandamento do marido. O marido fala, bem, 6 horas da tarde, eu quero a janta pronta, tem que estar a janta pronta aqui quando eu chegar do trabalho. É a lei do marido. Deus vai contra essa lei? Não. E a mulher em seguir e em fazer, ela será abençoada. Graças a Deus, um amém. Graças a Deus, um amém. Entende isso, irmãos? Muitos filhos se revoltam contra os pais, com relação às leis que os pais impõem. Mas Deus não vai contra essas leis. Deus não está contra o seu pai e a sua mãe. É uma forma do Senhor ver o que está no seu coração. Tem um rei de Israel, que é o rei Ezequias.
A Bíblia fala em 2 Crônicas que o Senhor, para experimentar o que estava no coração dele, deixou com que as coisas acontecessem. Deus queria provar o coração dele e deixou com que... Qual é a resposta? Lembra disso que eu sempre falo disso? Qual é a resposta que a gente dá? Irmãos, quando a gente olha para o livro de Provérbios e a gente entende essas questões, que os moços, os jovens precisam de conhecimento e discernimento, você precisa seguir e obedecer à lei dos seus pais. Eu fecho um parêntese aqui. E eu digo a você, baseado nesses 3 exemplos, Roboão, Daniel e os filhos de Recabe: filhos, em nome de Jesus, ouçam seus pais. Filhos, em nome de Jesus, ouçam o Senhor. A segunda maneira, irmãos, de você entender que a sabedoria cristã consiste em fazer do temor do Senhor o objetivo da sua vida, é empregando o mais apropriado meio para alcançar esse fim. Qual é o mais apropriado meio para alcançar esse fim? É através do temor reverente. Primeira questão, através do temor reverente. Versículo 7 de Provérbios 1 fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, meu irmão, se você não despreza a sabedoria e a instrução, você não é louco, você é sábio. Amém? Você é sábio, deve ser um sábio. Perdão. Conhecimento e entendimento do Senhor, o temor do Senhor é a base do verdadeiro conhecimento. Irmãos, não é terror de Deus. Muita gente confunde o temor do Senhor com o terror de Deus. Deus é santo, Deus é justo, mas Ele não é um Deus, irmãos, injusto a ponto de fazer com que a grande ira dele seja aplicada sobre a sua vida, porque eu e você não suportaríamos ela. Jesus suportou por nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Jesus cumpriu isso. Agora, o que eu e você precisamos entender, talvez sirva de ilustração para mim, para você, 2 Crônicas, capítulo 34. Vai lá comigo, 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas 34. Irmãos, me admira ver a vida desse menino. Se você virar o capítulo 33, o pai é um ímpio. O pai dele é um ímpio, Amon. O avô dele, Manassés, é um homem terrível. Todos eles, a sua descendência vai sendo, aqueles que descendem, que é a sua ascendência, aliás, né, de quem ele descende, todos eles fizeram coisas ruins. E aí quando a gente chega no capítulo 34, a Bíblia fala que Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. A Bíblia fala no versículo 3, porque no 8º ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha 16 anos, sendo ainda moço, o que ele começou a fazer? Ele começou a buscar o Deus de Davi, e no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. Irmãos, para ser bem sucinto, Josias, ele começa lá no versículo 8, no ano 18º do seu reinado, ele fala, quando já estava tudo purificado, vamos restaurar a casa do Senhor. E começa o processo de restauração. E ele fala, olha, tem que ter contribuição, ou seja, o povo tem que trazer dinheiro. Começaram a trazer dinheiro. E quando alguns começaram a olhar, a colocar o dinheiro lá num depósito, eles acharam o livro da lei do Senhor, o livro da lei de Moisés. Olha o versículo 19 do capítulo 34. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E aí ele fala no versículo 21, ide consultai por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sob as palavras deste livro que se achou,
porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Versículo 27, olha o que Deus vai dar como resposta pela forma dele praticar a palavra do Senhor. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Irmãos, e o que Deus ouviu? Deus falou, eu não vou destruir Jerusalém. Depois de 2 mandatos, digamos assim, 2 reis ímpios, 2 reis que trouxeram tanta desgraça para Israel, que não seguiram a lei de Davi, a lei de Deus e de Davi seu pai. Josias, um menino jovem, ele começa a buscar ao Senhor e ele caminha na direção do Senhor. Isso é temer ao Senhor. Temer ao Senhor, irmãos, é quando você ouve a palavra dele. A palavra bate no seu coração, e ela bate tão forte no seu coração, e tão forte a palavra bate, que ela derruba todo o pecado, ela esmiuça o pecado, não há lugar para o pecado, mas a graça de Deus entra no seu coração, você abre o coração, e você corresponde com Deus. Irmãos, isso é se humilhar, isso é ser sábio diante do Senhor. Ser sábio diante do Senhor não é ouvir a palavra e manter a rigidez. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso pode servir para outra pessoa. Para quem tem o Espírito Santo do Senhor, não. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há o trabalhar do Senhor. Irmãos, nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos, que vivemos com o perfeito dentro de nós, e buscamos a perfeição do perfeito, que viveu, que morreu, que ressuscitou, e que em breve voltará, para nos levar para o seu lar de glória. Amém. Nós vivemos, irmãos, para o perfeito. Amém. Os imperfeitos que vivem para o perfeito. E esse é o trabalhar do Senhor. E Josias, eu desafio você a ler 2 Crônicas. Josias, irmãos, ele é essa bênção maravilhosa, é um menino maravilhoso, é um menino que se dedica a fazer a vontade do Senhor. Ele quer temer ao Senhor. Admiração reverente e respeitosa, ela tem que convergir em uma adoração verdadeira de fé ao Criador, ao Salvador e ao justo juiz que está no seu trono de glória, governando o mundo e governará por toda a eternidade. Nós, irmãos, temos que crer nisso. Senão, não adianta você pegar a sua Bíblia, fazer igual o irmão Estevão lá da igreja de Vila Remo falava isso. Irmão Estevão, eu lembro dele. Talvez ele assista o culto, ele vai lembrar dessa saudosa lembrança. Bíblia, ele falava que era o desodorante de crente. Bíblia é para colocar no sovaco. Sovaco de, né? Coloca no sovaco. Não, irmãos, crente sempre anda assim, né? Com a Bíblia aqui, né? Debaixo do braço. Bíblia, irmãos, não é para isso não. O irmão Reis, hoje de manhã na aula, falou uma coisa, irmãos, tão interessante. Falei para o Enéas, o Davi, anotar, né? Nós não somos crentes não devemos ser crentes de Bíblia fechada, né? Nós não devemos ser crentes de Bíblia fechada. Você quer ser sábio? Então, irmãos, faça igual Josias. Quando a palavra chegar ao teu coração, rasgue o seu coração diante do Senhor e fala: Senhor, faz a obra. Irmãos, 2025 é o ano de Deus fazer a obra. É o ano de Deus abrir o teu coração e dizer: Senhor, vem, em nome de Jesus, vem, Senhor, e faz a tua obra. Faz a tua obra, Senhor, na minha vida. Irmãos, é maravilhoso ver, e eu quero terminar essa menção de Josias, pensando com você em 2 coisas que estão aqui no capítulo 34, verso 30 e o verso 33. No 30, o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor.
E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achada na casa do Senhor. O rei conduz o povo diante da presença do Senhor. Meus irmãos, eu posso morrer amanhã e não estar aqui mais com vocês. Não aceite um pastor nesse púlpito que não coloque vocês na presença do Senhor. Não aceite ninguém para liderar vocês que não coloquem vocês diante do Senhor. O que Josias faz? Ele leu, rasgou e levou o povo para adorar o Senhor. Vamos ler todos juntos lá. E o versículo de número 33. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel. Me surpreendeu ler isso aqui na Bíblia em português. E a todos que se achavam em Israel, obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Você já pensou se o pastor fizer isso hoje? Vocês estão obrigados. Vixe, o pastor morre, irmão. Vocês estão obrigados a servir ao Senhor. E de certa forma é mesmo, vocês não podem servir mais ninguém, viu? Amém? É só ao Senhor. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor Deus de seus pais. Irmãos, eu podia ter dinheiro para dar presente para cada um de vocês, e vocês merecem. Mas o melhor presente que eu posso dar para vocês é dizer a vocês: sirvam ao Senhor com amor, alegria e dedicação. Dediquem-se em servir ao Senhor. Busquem conhecer ao Senhor. Irmãos, o temor reverente é essa admiração reverente e respeitosa pelo Senhor. Eu estou adorando a Deus não somente aqui, eu estou adorando a Deus a hora que eu saio, a hora que eu estou na minha casa, a hora que eu estou indo trabalhar, a hora que eu estou indo comprar pão, eu estou conversando com as pessoas, estou dando um bom dia para alguém, eu estou adorando ao Senhor. Eu estou falando em nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, porque eu sou embaixador do reino, porque eu sou filho desse Deus, eu represento esse Deus. Irmãos, é maravilhoso quando você pensa assim. Uma outra questão que você pode empregar o mais apropriado meio para alcançar esse fim, além de entender o temor reverente, é através do comportamento prático. Tiago 1:22 fala: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, temos que ser cumpridores da palavra. Comportamento prático quer dizer para nós, como aqui em Provérbios, que nada se consegue parado. Irmãos, muito crente hoje chega na igreja a hora: Senhor, faz uma obra em mim, faz uma obra em mim, Senhor, Senhor, faz uma obra em mim, e fica parado, sentado, esperando que Deus faça. Senhor, põe ânimo na minha vida, irmão. Deus não, Josué, filho, tem bom ânimo, depende de você, criatura. Tem de bom ânimo, se anime no Senhor, busque no Senhor, a alegria do Senhor, a nossa força é. Por que não tem força? Porque não está buscando a alegria no Senhor. Se buscar alegria em Deus, você tem motivação. Se buscar alegria no Senhor, você tem força. A alegria do Senhor, a nossa força é. Mas que alegria que está buscando? Está buscando alegria onde não tem alegria. Não vai ter alegria nunca. Vai ter luta e vai ter dificuldade, e muita dificuldade. Sede cumpridores da palavra, nada se consegue parado, irmãos. Deuteronômio 6, eu não vou ler por conta do tempo, Deuteronômio 6, 2 e 24. Olha, vocês têm que fazer com que essa palavra esteja diante dos filhos de vocês, geração após geração deve aprender, deve consultar essa palavra. O comportamento do povo de Deus deve mostrar gratidão à ação remidora de Deus. Irmãos, que comportamento chulo é esse que muitas vezes nós vivemos? Viemos para a igreja, irmãos, de forma displicente, estamos vindo para a igreja de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu estou indo lá só para cumprir uma tabela, só para bater o meu cartão. Eu estou indo lá só para agradar quem? Agradar o pai, a mãe, o tio, a avó, o avô, para o pastor não pegar no seu pé. Estamos vindo à igreja da forma como o Senhor deseja
O comportamento, irmãos, o nosso comportamento fala muito da sabedoria que nós temos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então tem que ter alegria para ir na casa do Senhor. Nos átrios da casa do Senhor, é um lugar onde eu quero estar. Poderia estar em lugares mil, mas que alegria é estar na casa do Senhor. Que alegria é estar em comunhão com os meus irmãos. Que alegria é ver os irmãos, as irmãs cantar louvores ao Senhor, ao nosso Deus Altíssimo. Irmãos, gratidão à ação remidora. Deus estava dizendo: eu remi Israel do Egito. Irmãos, todas as vezes em que o povo vai ter mundo na cabeça, Deus intervém. O mundo estava fazendo parte da cabeça do povo de Israel. Tanto que o povo sai, o alho e a cebola do Egito. Quanta gente, irmãos, tem saudade do alho e da cebola do Egito. Só que lembre-se que talvez o alho e a cebola do Egito significa perdição eterna, inferno eterno. Mas resgate, saída do Egito, do mundo, significa providência remidora de Deus para uma eternidade maravilhosa junto com Ele. E eu e você precisamos ter isso na mente quando nós estamos vindo à casa do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse salmo era recitado quando o povo ia subindo os degraus, ou quando eles vinham em romaria. É chamado de salmos de romaria, quando o povo vinha adorar em Jerusalém 3 vezes no ano, e quando subiam as escadas, eles começavam a recitar esse salmo. Eles elevam os meus olhos para os montes. Irmãos, quando você está em aflição, de onde é que vem o seu socorro? O seu socorro vem do Senhor. Coloque Deus no seu coração, deixe Deus falar com você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. É o ponto de partida do conhecimento como princípio básico para agradar a Deus. O temor do Senhor é o ponto de partida do conhecimento como princípio básico para agradar ao Senhor. Será, irmãos, que nós estamos fazendo o princípio básico para agradar ao Senhor? Vamos entrar no novo ano sem ter essa consciência? Vamos entrar no novo ano sem ter a consciência de que o básico nós estamos fazendo? Devemos fazer o básico. O que é o básico? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Abra sua Bíblia comigo em Esdras capítulo 9. Um pouquinho antes de Salmos, depois de Crônicas, aí se você estiver em Crônicas, você já está em Esdras. Depois de Crônicas, segunda Crônicas, vem o livro de Esdras. Se você ficou em Esdras, Esdras capítulo 9, do verso 1 ao verso 4. Eu quero usar como ilustração essa questão do comportamento prático, a vida de Esdras e o que aconteceu com ele. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos das terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. 8 nações. Eles não estão se separando destas nações. Por que eles não estão se separando? Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, o que ele fez? Rasguei as minhas. Igualmente você viu lá o rei, ele não fez isso quando ele ouviu o livro da lei? Ele não rasgou as vestes dele? Rasguei as minhas vestes e o meu manto. Então não foi só a parte de cima, ele rasgou a parte de cima, rasgou a outra parte de baixo. Arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei-me atônito. E então se ajuntaram a mim todos os que tremiam todos aqueles que tremiam,
Em algum momento da sua vida, por algum acontecimento, a sua carne tremeu? Você já sentiu isso? Um tremor na sua carne, algo que você não consegue controlar direito, por uma notícia ruim que você recebeu? Irmãos, Esdras está recebendo uma notícia ruim, algo que é muito contrário à palavra do Senhor. E ele diz que aqueles homens se ajuntaram a ele, daqueles que tremiam da palavra do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci atônito até o sacrifício da tarde, ou seja, até as 16 horas. Ele ficou de manhã até as 16 horas, parado, atônito. Meus irmãos, por que nós precisamos entender que comportamento prático é algo que é importante para que você possa alcançar a sabedoria? Quando você vai continuar lendo aqui o livro, Esdras, ele, quando chega o sacrifício da tarde, ele vai dizer no versículo 7, quando ele está orando, ele ora ao Senhor e ele diz: desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa por causa de nossas iniquidades. Somos entregues, nós e nossos reis e nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo, à confusão do rosto, como hoje se vê. Versículo 10: agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandastes pelo ministério dos teus servos os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações, com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. E aí, irmãos, ele continua falando com Deus. A Bíblia ele vai tornar a dizer outras coisas importantes, versículo 14 e 15, para que nós possamos remir o tempo. Esdras capítulo 10, verso 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Para resumir a história aqui, irmãos, Esdras foi um homem que conduziu o povo diante da palavra do Senhor, para a presença do Senhor naquilo que o Senhor desejava. Os príncipes, os magistrados, tomaram mulheres de outras nações. Deus não pediu isso. Deus falou que não era para ser feito assim, desobedeceram. E começou um processo de degradação da fé e da busca do Senhor. Esdras rasga, mas pastor, por que isso? Humilhação diante do Senhor. E aí vem a palavra para mim e para você hoje. Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer ser uma pessoa que começa a fazer o básico diante do Senhor? O básico diante do Senhor é ouvir a palavra, entender a sua realidade, rasgar o seu coração e mudar de vida. 2025 está chegando. Eu não vou nem falar de 2024, o último culto nosso de domingo à noite. Mas a última palavra para você, que ainda dá tempo, talvez ainda dá tempo de você repensar esse seu ano de 2024. Abrir o seu coração, rasgar o seu coração e falar: Senhor, o que há aqui dentro que precisa mudar? Eu quero ser um homem sábio, eu quero ser uma mulher sábia, eu quero cumprir a tua palavra, o teu mandamento, da forma que o Senhor deseja. Você pode fazer isso hoje. Está distante dos caminhos do Senhor, você pode voltar, você pode se consagrar. Tem coisas, irmãos, tem pessoas que vêm à igreja, estão na igreja, mas estão com a vida errada. Mas que problema há nisso? Há um problema se você continuar. Agora, qual é a bênção? A bênção é que você está aqui hoje para resolver essa situação. Deus trouxe você aqui para isso hoje. Eu gostaria de pedir que os músicos chegassem aqui. Vamos cantar Eu Quero Ser um Vaso de Bênção?